fístulas, fissuras e rachaduras. Suas pregas estão se rompendo. Seu ânus nunca mais será o mesmo, mas a culpa não é sua. Você está suspenso no vazio e forças telepáticas governam o seu ser. A fossa abissal que outrora foi sua bunda continua marchando. Não há dor, somente frio. Você de alguma forma ainda consciente se dá conta do que está acontecendo. Você está sendo lentamente virado do avesso. Seu corpo se tornou uma camiseta que foi vestida ao contrário, e quem a veste é o próprio nada. Pode abrir os olhos, esse foi o fim da nossa meditação. Pessoal, esse aqui é o Crônicas de Nada e eu sou o João Vitor Panda. Tudo bem? Como vai? Cara, eu tenho uma filosofia de vida que é a seguinte: eu acredito que tem coisas que é melhor acontecer do que não acontecer. Vou dar alguns exemplos aqui para explicar essa frase que pode parecer muito simples, mas na verdade carrega muita coisa, tá bom? Vamos lá. Por exemplo, teve um amigo meu que os pais dele foram assaltados dentro de um ônibus. Estavam dentro do ônibus, no meio de uma viagem, alguma coisa assim. O pessoal entrou com arma, botando arma na cara de todo mundo, pá, não sei o que lá. Ninguém se feriu, ninguém se machucou. E, inclusive, não deu tempo dos assaltantes assaltarem os pais desse meu amigo. Eu enquadro isso na categoria é melhor acontecer do que não acontecer. Podia ter sido uma viagem de ônibus como qualquer outra, onde nada aconteceria, nada seria memorável e foda-se, totalmente foda-se. Mas não, eles tiveram essa história para contar para os seus filhos e o seu filho contou para mim que agora eu tô contando para você. Não é uma beleza? Eu acho que uma das melhores coisas da vida é ser testemunha de eventos bizarros, espontâneos, malucos, às vezes até perigosos. Mas se não aconteceu nada muito errado, se não foi um dano irreversível, um trauma imenso, até que foi bom que aconteceu, né? É ou não é? Outros exemplos aqui, vamos lá. Esses dias eu tava indo pra academia, né? Eu vou pra academia todas as manhãs, eu e a minha namorada, Júlia, e a gente gosta de chegar na academia ali no máximo umas 8h15, 8h20 da manhã, que daí a gente não sai tão tarde também, já aproveita a manhã para fazer as coisas de casa, começar a trabalhar e vambora. Um dos nossos indicativos de que a gente saiu de casa cedo o suficiente é a gente passar na frente do cartório e o cartório ainda está fechado. Se não me engano, o cartório abre 8h30, então se tem pessoas na frente esperando para ser atendidas e a porta está devidamente fechada, tá tudo bem, a gente está dentro do horário, ok? Claro que um relógio seria um marcador de tempo muito mais eficiente nessa situação, mas né, o cartório fechado com pessoas na frente esperando para ser atendidas deixa tudo um pouco mais humano, e é assim que eu gosto. Pois bem, nesse dia a gente não enrolou na cama, tomou café rápido, se arrumou rápido, saiu de casa, passou na frente do cartório e ele ainda estava fechado, então tudo correto, o tempo correndo como deve correr. A gente faz academia dentro de um mercado. É um mercado e tem uma Smart Fit dentro desse mercado. Então a gente chegou, entrou pela frente do mercado, como sempre entramos, e cara, no segundo exato, sério, no exato segundo que a porta automática do mercado se abriu e a gente botou o pé lá dentro, a gente viu uma velha senhora idosa se debruçando sobre uma das lixeiras que fica ali ao lado dos caixas e vomitando
vomitando violentamente dentro daquela lixeira do lado do caixa do mercado. É ou não é uma coisa incrível? Você aí que tá me ouvindo, você já viu uma velha vomitar dentro da lixeira do caixa do mercado? Eu vi. E sabe por que eu vi? Porque eu saí de casa no milésimo exato. Nem um milésimo de segundo a menos, nem a mais. Tava dentro do horário, tava dentro do combinado. Você pode até chamar de destino. Mas eu cheguei na hora certa para ver aquela mulher vomitando. Aquela velha vomitando dentro da lixeira do mercado. E por isso eu sou muito grato, eu sou muito feliz. Eu pude ser testemunha desse evento. Eu fico muito feliz com essas coisas mesmo. Foi algo peculiar que já me indicou que eu teria um dia excelente pela frente. Então, é melhor acontecer do que não acontecer, né? Vamos escolher a vida? Vamos escolher a aventura? Te dou mais um exemplo. Foi carnaval, né? Recentemente. Essa parte não é tão feliz porque, caralho, tá passando muita moto aqui hoje. Mas enfim. Esse foi um dos primeiros carnavais, assim, que eu não passei na praia. Acho que deve ter sido o único carnaval da minha vida que eu não passei na praia. Agora eu moro em Curitiba e a gente decidiu ficar por aqui mesmo no feriado, para não gastar tanto, ficar em casa. Inclusive, quando o feriado começou, a gente, né, não tá com dinheiro para esbanjar, mas eu cheguei pra minha namorada e falei assim, ó, se a gente tivesse ido pra praia, se a gente tivesse ido pro litoral, como a gente geralmente vai pra festar e loucuragem, a gente ia gastar muito mais dinheiro do que qualquer coisa que a gente possa fazer ficando aqui. Então, né, vamos entrar nesse feriado também, vontade de economizar, mas sem medo de gastar. É ou não é bom? Porra, é bom demais. Incrível, muito bom. Enfim, queria estar na praia festando, queria, mas tudo bem. Ficar em casa foi legal também. Enfim, a gente ficou em casa, mas a gente não abandonou o nosso compromisso, que é a academia. A gente vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora, entendeu? É assim que funciona. E na terça-feira de carnaval, acho que foi na terça-feira de carnaval, a gente viu que a previsão do tempo era chuva, a gente ficou meio de preguicinha de manhã, ainda era feriado, né? Então foda-se. Aí depois do almoço ali a gente falou, vamos na academia agora? Vamos. Não fomos de manhã, fomos à tarde, passamos na frente do cartório, o cartório já estava aberto, tudo certo. Quando a gente saiu de casa, tava, vamos dizer, 75% sol. 75% do céu estava dominado por um azul de dia bonito. E apenas os outros... Quanto eu falei? 75? Pô, 25 que falta? É, né? Apenas os outros 25 estavam domados por um dia feio e nublado. Então, né? A gente pensou, tudo bem, talvez só vá chover depois que a gente chega em casa. O que a gente não sabia, e que a gente só foi se tocar depois, é que todas as janelas de casa tinham ficado abertas. Guarda isso na mente. Nesse dia, eu fui pra academia com a minha camiseta do Fluminense. Eu torço pro Fluminense, eu torço por um time em cada estado do Brasil. No Rio de Janeiro, eu torço pro Fluminense, inclusive é o meu time original que eu torço desde criança. Enfim, eu fui com a camisa do Fluminense, como eu geralmente vou, mas eu fui num horário diferente, né? Geralmente eu tô lá de manhã, já converso com o recepcionista que é flamenguista, falo do jogo do Campeonato Carioca e tudo mais. Mas eu tava de tarde e um outro instrutor, muito bonito por sinal, um corintiano lindíssimo, que era bonito até de máscara, veio me abordar e falar, torce pro Flusão, não sei o que, bababá. A gente já teve uma interação legal ali, eu gosto disso, gosto de gente, gosto de seres humanos, de interação, ainda mais se for um corintiano bonito, né, vamos falar bem a verdade. E eu até fiz um tweet assim, pô, olha o que uma camisa de time me proporcionou, né, saí de casa com a camisa do Fluminense, conversei com o cara ali, legal, pá, interação, bacana. Mais ou menos pro final do treino, a gente sentiu a chuva torando o telhado da academia, o telhado do mercado. A gente falou, puta que pariu, caralho, tá chovendo pra porra, como é que a gente vai chegar em casa agora? Fodeu. Mas beleza. A gente aproveitou que a gente tava dentro do mercado e foi fazer umas comprinhas, né? Areia pros gatos. Que a gente comprou? Um energético, umas coisas pra comer ali, bababá. E beleza, na hora de ir embora ainda estava chovendo uma tempestade inacreditável, mas a gente nesse momento se tocou do pior, da tragédia.
que é, as janelas tinham ficado abertas. As janelas da sala, do quarto, da cozinha e não lembro se da área onde fica as caixinhas de areia dos gatos, acho que não, porque devia ficar uma lama de merda de gato, né? Mas felizmente não. Só que, a chuva ela tava muito angulada, então, se chovesse na sala, podia chover na nossa televisão. Chover no quarto, chove na nossa cama. Chover na cozinha, chove no móvel. Incha o móvel, estraga. Então a gente já ficou preocupado. Mas a chuva tava uma tempestade ridícula. A gente mora muito perto da academia, mas era uma daquelas situações que eu já descrevi aqui milhões de vezes, né? Que eu sou burro e saio sem guarda-chuva. A gente ia se molhar de maneira ridícula e desnecessária. Então a Júlia sugeriu pedir um Uber. E pedir Uber se tornou uma tarefa árdua, né? E hercúlea. Então a gente estava ali esperando o Uber confirmar, quando de repente mais um momento mágico ocorre. É para isso que eu vivo a vida, cara. Para momentos mágicos, inesperados e bizarros. Um senhor, sem máscara, tomando uma Coca-Cola, esperando a chuva passar, que nem eu e a Júlia, calça jeans, camisa preta, normal. Ele chegou pra mim e falou: tu torce pro Fluminense? Geralmente eu não vejo o pessoal aqui em Curitiba com a camisa do Fluminense. Eu falei: torço, o senhor também? Ele falou: eu fui jogador do Fluminense na década de 80. Eu já falei: tá de brincadeira. Ele falou: pesquisa aí Tato Fluminense. Pode jogar no Google, não sei o quê. Aí conversou, tal, falou que foi campeão carioca, campeão brasileiro pelo Fluminense, jogou na seleção com o Zico e sei lá mais quem, aquela galera lá. E eu falei: caralho, esse bicho é pica, hein? Só que nisso o Uber confirmou. O Uber confirmou e o Tato, o jogador do Fluminense, já tinha descido lá pro estacionamento e o nosso Uber ia buscar a gente lá no estacionamento. Isso, a janela de casa aberta, a chuva forte, tempestade, chuva angulada, podia estar molhando tudo aqui, fudeu o meu caralho. Mas enquanto a gente tava descendo as escadas para ir pro estacionamento do mercado, olha a moto aí, puta que pariu. Tá bom, Deus abençoe o motoqueiro, vamos lá. Quando a gente tava descendo as escadas para ir pro estacionamento, eu tava pesquisando ali, Tato Fluminense. E era verdade, o cara era realmente campeão brasileiro pelo Fluminense, jogador da seleção, ganhou o Campeonato Carioca, os caralho, o cara era pica. E a gente tava descendo pro estacionamento, ele tava lá no estacionamento. E daí eu falei: podia tirar uma foto com o senhor aí, não sei o quê. Aí fui lá, bati a foto com o Tato e chegou o nosso Uber. Aí no Uber a gente, que legal, cara, quais as chances, né? Se eu não tivesse saído de casa com a camisa do Fluminense naquele dia, naquela hora, se não tivesse caído aquela chuva ridícula que deixou nós e ele presos no mercado, eu não teria conhecido um jogador da década de 80 que foi campeão pelo meu time, jogou na seleção brasileira. Maneiro, né? Fato totalmente inesperado, espontâneo, divertido, feliz. Massa. Aí, foi uma viagem bem curta de Uber, né? Porque a gente mora bem perto da academia. A gente chegou em casa, bum. As janelas estavam de fato abertas, bum. Uma tragédia de fato tinha acontecido. Choveu no tapete. A gente tem um tapete grande, enorme, velho. Sujo, tinha ficado guardado na casa da minha tia um tempão. Um tapete zoado, assim. Mas que a gente faz de tudo que a gente pode para manter ele minimamente limpo e livre de poeira e impurezas. E ele tava encharcado e tava deixando uma água suja no chão da sala, assim, sabe? E pior, choveu na TV. A TV tinha ficado ligada e ela tava com uma mancha, assim, sabe? Não era uma mancha que impedia de assistir, mas tava mais claro, assim, sabe? Estranho. Tava esquisito e a gente, choveu na cozinha também. E lá fomos nós, né? Pega balde, pega pano, cada um numa parte da casa, passa pano, passa rodo, passa balde. Um inferno. Mas limpamos tudo, a mancha da TV começou a diminuir e as coisas pareciam que começaram a melhorar. Só que aí a gente olhou pro tapete imundo no centro da sala, soltando aquela água suja, nojenta, um tapete histórico, pré-histórico, um tapete xixelento. E a gente falou, a Júlia falou no caso, né, minha namorada, cara, ou a gente joga esse tapete fora, ou a gente tenta lavar ele de alguma forma e deixar secando aí nos próximos dias. Então a gente foi fazer uma coisa completamente impensada, que eu nunca imaginei que ia fazer na minha vida, que é lavar um tapete gigante no box do banheiro. E o box do nosso banheiro ele é relativamente grande. Pra você ter uma ideia, cabe vamos dizer o quê? Umas 5 pessoas em pé no box, assim. 5 pessoas de roupa.
Se forem peladas, cabem 6. Então, a gente jogou o tapete lá no box. Tinha espaço para ele ficar meio dobrado. Fez uma mistura com um monte de produto lá e, detergente, desinfetante, coisa arada, drogas pesadas. Pegou a vassoura, pegou a escova, pegou o rodo, molhou ele mais um pouco e dá-lhe esfregar. E aquele tapete, quando a gente tinha que levantar ele para dobrar e esfregar do outro lado ou molhar, devia ter uns 200 quilos, era muito grande, muito pesado, e eu segurando o tapete, e a Júlia esfregando, e a Júlia segurando o tapete, e eu esfregando, e molha, esfrega, e lava, e empurra com o rodo. Se a gente tivesse gravado isso, aqueles momentos prazerosos, sabe, de puxar o rodo e ir saindo a espuma suja assim, tinha gerado um bom engajamento aí nas redes sociais, mas a gente não teve esse, sabe, esse toque. Enfim, lavamos o tapete ficou secando. E eu postei a foto com o Tato, que eu tirei nas redes sociais, jogador do Fluminense. E essa sucessão de eventos nesse dia foi mágica. E hoje, que já faz uns 2 dias do ocorrido, que eu tô com dor na lombar até agora de segurar aquele tapete, e ele tá aqui na sala muito mais limpo do que ele tava antes daquela chuva, eu torno a dizer, eu tive a minha filosofia de vida reforçada, reiterada pra mim. É melhor acontecer do que não acontecer, cara. É melhor acontecer do que não acontecer. E se eu não tivesse ido na academia? E se eu não tivesse ido na academia com a camisa do Fluminense? E se eu não tivesse ido na academia com a camisa do Fluminense e deixado as janelas de casa abertas no meio de uma chuva terrível? Eu não teria uma foto com um cara que foi campeão brasileiro pelo meu time e jogador na seleção. E teria um tapete muito mais sujo na sala da minha casa. Mas provavelmente a gente vai ter que jogar esse tapete fora mesmo. Não ficou tão legal assim. Mas você entendeu a ideia, né? Te convenci? Quero que você adote essa filosofia de vida daqui pra frente. Quando você vê uma oportunidade e você acha que ela não vai te danificar, te maltratar, te machucar ou te traumatizar muito, aproveita essa oportunidade. Se você não morrer, você vai ficar muito feliz. Tá bom? Vamos pro próximo quadro? O programa tá meio esquisito hoje, né? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se você viu, mas o título desse programa de hoje é Morcego em Alto Mar. E Morcego em Alto Mar também é o título do 2º capítulo de um livro que eu comecei a escrever uns anos atrás. E eu lembrei disso porque ultimamente eu acho que eu tô me enquadrando nessa categoria. Refleti muito, pensei muito em momentos variados e eu acho que eu me enquadro nessa categoria de morcego em alto mar. Mas para a gente entender essa categoria, eu vou ter que ler aqui um trecho desse capítulo que eu escrevi. Porra! Essa foi intensa. Vou ter que ler um trecho aqui do capítulo, mas eu quero que você tenha um disclaimer em mente. Eu não sou um escritor, não sou nem um escritor amador. Eu sou um escritor mais ou menos amador, porque eu nem escrevo sempre. Então tenha isso em mente e julgue com carinho, tá? É só pra gente entender a conversa aqui. Vamos lá? Vou ler o trecho. Se passa num navio, tá? Num cruzeiro. Só pra não ficar perdido. Um brilho perolado turvava suas vistas e guiava seus passos velozes. O padrão de cores terrosas, interpolado por pinturas e luminárias na parede do corredor, foi interrompido por um painel de manutenção aberto. Era como um vislumbre por detrás da magia proposta pelo lugar. Uma espiadinha nos bastidores, que durou pouco, pois Joaquim não diminuiu o ritmo das passadas para uma análise mais detalhada. Tão rápida foi a visão do painel aberto, acreditou ter visto um morcego pendurado de cabeça para baixo. Continuou caminhando com esse pensamento. Um morcego em alto mar. Completamente deslocado, violando as leis da natureza e transpassando as fronteiras da probabilidade. Um morcego em alto mar, que podia ter entrado sem querer enquanto a embarcação estava ancorada, ricocheteando seu sonar pelos corredores do navio e pensando:
Meu Deus, que caverna cafona! E depois de zarpar, sem terra ao seu redor, só imensidão, ficou por ali mesmo, e até a sua morte seria um morcego em alto mar. Ou talvez toda a opulência decadente natural de um navio de cruzeiro tivesse dado origem a uma criatura gótica e podre. Um vampiro em alto mar. Naquele momento específico transmutado em morcego, pendurado de cabeça para baixo no painel de controle aberto num corredor chechelento. Deslocado e sem lugar, um morcego em alto mar. Esse trecho, né, do morcego em alto mar, ele é pra... tô falando... Eu acho que um dia eu vou escrever esse livro aqui. Tava me divertindo olhando as anotações, acho que um dia eu vou continuar. Mas esse trecho era pro personagem principal aqui ficar com uma pulga atrás da orelha. Tipo, será que eu vi um morcego? Não sei, talvez. Mas ele realmente viu, e o vilão do livro é um vampiro. Então esse morcego que ele viu é o vampiro que é o vilão do livro. Mas não só isso, esse morcego em alto mar, nesse momento aqui, ele representa, como você pôde ver pelas linhas aqui que eu li, uma figura deslocada, uma figura que não pertence ao local no qual ele está inserido. Uma figura que está pairando sem saber para onde ir. E eu acho que essa é uma posição muito comum para muitas pessoas. E ultimamente eu acho que eu tenho me sentido dessa forma, como um morcego em alto mar. E eu acho que eu comecei a pensar nisso a partir da pandemia. A pandemia, para mim, ela teve um lado bem bom, um lado muito bom. Eu não digo isso num sentido Gabriela Pugliese, assim, de que eu sou grato à doença e não sei o quê. Não, foda-se essa merda. Óbvio que foi uma catástrofe horrível, um crime, um cu, uma merda, um cu anal. Mas a parte boa da pandemia, pra mim, foi que logo antes da pandemia eu me mudei pra Curitiba, com a Júlia, que eu falo tanto dela aqui, minha namorada. E a gente começou a morar junto, antes de saber que ia ter uma pandemia. E morar junto com ela foi incrível. E ser obrigado a conviver 24 horas por dia sem sair de casa por tanto tempo foi como se a gente tivesse um intensivo de vida a dois. E esse intensivo foi ótimo. A gente não briga, a gente não discute, a gente consegue manter a casa funcionando, a gente consegue trabalhar, a gente consegue realmente fazer com que o nosso relacionamento seja um porto seguro, feliz e alegre. E isso é ótimo, isso é muito feliz, isso é muito contente. Mas uma das partes negativas da pandemia, e nem eu não estou querendo fazer um drama maior do que o necessário, tá? É só uma pequena reflexão aqui. Mas uma pequena parte negativa dessa pandemia, para mim, é um sentimento de deslocamento, né? Eu brincava que quando eu tava na pandemia, o pessoal, sei lá, vinha me perguntar como que foi ter me mudado para Curitiba e tudo mais. Eu falava que eu não morava em Curitiba. Eu não moro em Curitiba, eu moro num apartamento. É só isso. Porque eu não aproveitei a cidade, eu não curti a cidade, eu não saí por aí. Eu saía de casa para ir pro mercado ou para ir para casa do meu amigo Rafael, quando eu ficava muito carente de uma interação social, a gente ia lá no Rafael dar uma visita, fazer uma visitinha para ele. Mas agora que a pandemia passou, esse sentimento se mantém. Porque às vezes eu vou pro centro de Curitiba, eu moro meio perto do centro, e às vezes eu tô andando por lá, ou andando em qualquer rua aqui perto da minha casa, e é um sentimento muito estranho, porque é como se eu fosse turista na cidade que eu moro. Eu não conheço essa cidade, eu andei muito pouco por essas ruas, e é muito esquisito andar nessas ruas e pensar, caralho, eu moro aqui, mas eu não moro aqui, eu, sei lá, tô turistando por aqui. O que é divertido pra mim, é maneiro, eu gosto desse sentimento, assim, de passear, de olhar, e caralho, tudo novo, tudo novidade, tudo maneiro, bacana. Mas eu acho que esse sentimento de deslocamento, ele se aprofunda pela distância, né? Eu não moro mais na minha cidade natal, que eu amo muito, que é São Francisco do Sul, e eu me sinto distante de família, de amigos. E é sempre muito bom voltar pra lá. Quando eu volto, eu fico muito feliz. Mas, cara, como eu descrevi aqui no primeiro episódio desse podcast,
A casa da minha infância, que era onde eu morava e onde eu morei por mais tempo lá em São Francisco, ela não existe mais. Ela simplesmente foi demolida. Eu ainda não passei lá na rua desde que isso aconteceu, eu não vi os escombros da casa, o terreno sem nada, porque quando eu passar lá com certeza eu vou desabar de tanto chorar. Mas parece que eu não tenho mais, pela casa ter sido destruída, eu não tenho mais essa âncora lá em São Chico, não tenho mais esse local, não tenho mais esse porto seguro. Ainda tem casa de família e tudo mais, mas a minha mãe, que é a pessoa que me criou e que morou comigo a vida inteira, ela nem mora mais lá em São Francisco do Sul, ela já se mudou para outra cidade. E eu acho que isso também adiciona ao sentimento de não pertencimento. E da última vez que eu fui lá, eu tive essa realização, essa percepção, essa descoberta muito triste. Para mim foi avassalador, pelo tanto que eu amo aquela cidade, que foi que eu não tenho mais um sentimento de pertencimento nem lá. Então nem lá, nem aqui. A última vez que eu tava saindo de São Chico, eu tava de ônibus, passando ali pelo bairro do Rocio Grande, indo para sair da cidade. E quando você tá saindo, dá para ter um vislumbrezinho do mar, assim. Sabe, bem pouquinho dá para ver um pedacinho de mar lá no fundo. E eu já tinha preparado a música que eu ia ouvir nesse momento que o ônibus estivesse indo e eu estivesse saindo da cidade. Eu ia ouvir Sky Blue Sky, do Wilco, que é uma das minhas bandas favoritas. E essa música, Sky Blue Sky, tem um trecho que é muito doloroso, que o eu lírico fala: So happy to leave what was my home. Tão feliz em deixar o que foi o meu lar. E na hora que tocou aquela música, eu vi aquele último vislumbre de mar antes de sair da cidade, eu comecei a chorar, porque aquela cidade está diferente, eu tô diferente. A casa da minha infância não existe mais, a minha mãe não mora mais lá e eu não me sinto mais tão, sabe? Não tenho um sentimento de pertencimento tão grande com aquele local. Ainda tenho todas as memórias, ainda amo aquela cidade muito, 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 mas eu não moro lá e eu não... Foi muito doloroso sentir que eu não pertenço àquele lugar. E da mesma forma eu não sinto que eu pertenço a Curitiba, porque eu ainda não tive tempo de me afeiçoar tanto pelas ruas, eu ainda me sinto um turista caminhando por aqui, mas muito mais que um turista, eu percebi que eu me sinto como um morcego em alto mar. Um morcego que não nasceu ali da opulência decadente de um cruzeiro que deu origem a uma criatura gótica, que é um vampiro, que naquele momento estava transmutado em um morcego em alto mar, totalmente deslocado. Não, mas a primeira parte do que eu escrevi ali, um morcego que saiu voando, entrou no meio do navio, ficou preso num painel de controle, e quando o navio zarpou, ele já era um morcego em alto mar. E ele não tinha mais uma caverna, uma terra livre, uma árvore para ele comer suas frutinhas. Não, era uma criatura cavernosa, presa no meio do mar, no meio do oceano, completamente deslocada e sem local. Esse navio para mim foi a pandemia, eu entrei lá e fiquei preso lá dentro, e quando eu saí eu vi que eu já estava no meio do mar. E lá no meio desse oceano aqui, sei lá, é muito difícil ter algum sentimento de pertencimento. E é só isso mesmo. Valeu! Deu uma baixada, deu uma pesada no clima ali no final, né? Desculpa, dei uma choramingada, mas faz parte. É assim, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de histórias onde eu tô sendo burro, que talvez dê pra dar risada, e um pouquinho de choramingo. Esse é o Crônicas de Nada. E esse é o Crônicas de Nada. Esse é o Crônicas de Nada. E se você ouviu até agora e achou legal, achou maneiro, gostou, primeiramente, obrigado. Mas em segundo lugar, te peço aí para espalhar a palavra. Recomenda o programa aí para um amigo, amiga, amigue que você sabe que gosta de podcasts, que tem o hábito de ouvir. Recomenda. Se aqui não tem 4 horas de duração, talvez seja mais fácil começar a ouvir, né? E se você tá ouvindo no Spotify aí com o celular aberto, se você gostou, compartilha aí no stories do seu Instagram também, vai que alguém se interessa e começa a ouvir, nunca se sabe. Muito obrigado pela audição e pela atenção, tá bom?
Meu nome é João Vitor Panda. Esse foi mais um Crônicas de Nada. Eu vou ficando por aqui porque agora tá chegando a hora de eu dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau!